Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, a todos que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Manuel Fernandes, é de Brockton, em Massachusetts, Estados Unidos. Dilsa Flora, é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sidival e Eliana são de Guaxupé, em Minas Gerais. Marisete Bazani é de Curitiba. Ela está pedindo especialmente oração pelo neto Eric para que sinta desejo de estudar a Bíblia. Marliane Inácio da Silva é de Manaus, Amazonas, pedindo oração para a sua tia Maria Lúcia. Ela perdeu a sanidade mental. Erildo Westphal e Marlene são de Sobreiros, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Ana Maria Alvarenga de Souza, ela está pedindo oração por Rafael, seu filho, e também pelos demais que ela cita no seu pedido. Que Deus esteja com cada um e iremos orar. Bondoso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós estamos em Tua presença e te agradecemos pela vida, por mais este dia e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles pais que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Temos aqui um pedido especial em favor do Eric para que ele sinta o desejo de estudar a Bíblia. Também um pedido de oração especial por Maria Lúcia, que perdeu a sua sanidade mental. E ainda temos também um pedido em favor de Rafael, que é o filho da Ana Maria Alvarenga de Souza, e por todos os demais que ela cita em seu pedido, que Tu abençoes a cada um. Dê vitórias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos estudando sobre a esperança que nos motiva nesta vida, a esperança da volta de Jesus. Nós ontem aqui estivemos falando a respeito de Guilherme Miller, um fazendeiro aqui dos Estados Unidos, na época de século XIX, 1800, entre 1800 e 1900. Ele era batista, ele começou a estudar a Bíblia e ele começou então a fazer anotações. Ele começou a estudar desde o Gênesis, capítulo, versículo por versículo, e fazendo anotações e procurando na própria Bíblia outros versículos que respondessem a algumas perguntas que ele, porventura, não estava entendendo no que ele estava lendo. E como nós já dissemos para vocês, a Bíblia, ela se explica por si mesma, mas para isso nós precisamos estudar, dedicar tempo. E leitura superficial da Bíblia não altera muito o nosso conhecimento. Nós precisamos fazer uma leitura com meditação e com oração. E o Espírito Santo ele vai dar entendimento. E, se possível, fazendo anotações. E como nós temos dito aqui para vocês, quando nós citamos aqui capítulos, versículos de livros da Bíblia, anote e depois marque na sua Bíblia. Isso é muito importante, isso nos ajuda no conhecimento da Palavra de Deus. Guilherme Miller, ele, estudando a Bíblia, ele chegou então ali no capítulo 8 de Daniel. Daniel, nós sabemos, é um livro profético. E ele então teve uma dúvida que ele queria entender. O que seriam esses 2.300 dias, ou tardes e manhãs, como diz algumas versões, e quando é que se cumpririam esses dias, esses anos de 2.300 dias, que em profecia são anos. Interessante, irmãos, que ao estudar a Bíblia, Guilherme Miller, ele pôde notar que todos os eventos que estavam preditos na Bíblia haviam se cumprido. Por exemplo, quando Deus disse para Abraão que a sua descendência iria ser levada cativo por 400 anos, esses 400 anos se cumpriram. Os descendentes de Abraão foram levados cativos para o Egito e depois Deus os tirou de lá. Isso está em Gênesis, capítulo 15, verso 13, Deus falando para Abraão que o
os descendentes dele passariam 400 anos cativos. Depois, Guilherme Miller encontrou na Bíblia também que os filhos de Israel, depois que saíram do Egito, peregrinaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque foram enviados 12 espias para conhecer a terra de Canaã, e eles estavam lá no deserto, e então Moisés, consultando a Deus, permitiu que 12 homens, um de cada tribo de Israel, fossem até Canaã. Lá eles demoraram 40 dias, e quando eles voltaram, o relatório deles não foi satisfatório. 10 disseram que era impossível entrar na terra. A terra era boa, manava leite e mel, mas tinha gigantes, cidades fortificadas, e seria impossível. Josué e Caleb, os outros 2, disseram, não, se o Senhor disse que nós iremos possuir a terra, nós iremos possuir. Então, por causa desses 40 dias que eles passaram lá, Deus disse, vocês vão passar 40 anos no deserto. Um dia que vocês estiveram lá, cada dia um ano. Então, nós vemos que a profecia bíblica, ela pode ser um dia literal, como aqueles 400 anos que o povo de Israel passou cativo lá no Egito, ou pode ser profético, como esses 40 dias que eles passaram em Canaã e agora iriam passar 40 anos no deserto. Também nós vemos que quando Deus disse para o povo de Israel que eles seriam levados cativos para Babilônia, permaneceriam lá 70 anos, foram 70 anos literais, eles permaneceram cativos 70 anos em Babilônia. Mas aqui em Daniel capítulo 9, nós encontramos uma profecia dentro dessas de 2.300 anos, que são 70 semanas. Essas 70 semanas são proféticas. Essas 70 semanas são 490 anos que Deus deu para o povo de Israel se voltar para ele, se converter e aceitar o Messias que seria enviado. E essas profecias, então, de 70 semanas, elas são proféticas que foram 490 anos. Quando nós lemos a palavra de Deus aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 15, Marcos, capítulo 1, verso 15, nos diz assim, enfim, chegou o tempo prometido, proclamava, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, o tempo prometido era o quê? O tempo prometido do nascimento de Jesus. Estava previsto na profecia. E quando foi que se cumpriu, então, esta profecia? Em Gálatas, capítulo 4, no verso 4, nos diz assim, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. No tempo certo, Deus enviou seu filho, cumprindo a profecia de que Jesus iria nascer. E este nascimento de Jesus estava previsto exatamente nessa profecia das 70 semanas, que está no livro de Daniel, capítulo 9, verso 24. Jesus veio no tempo certo e, nascido de mulher, nascido sob a lei, que era a lei das cerimônias que eles tinham que praticar ali enquanto Jesus não vinha, porque essas cerimônias apontavam para Jesus que haveria de vir e morrer pelo ser humano. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5 e no verso 6, apóstolo Paulo, ele diz, quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Então a Bíblia, ela confirma que Jesus, ele veio no tempo certo, cumprindo as profecias bíblicas. E assim também será o retorno do nosso Senhor Jesus no tempo certo. Como eu disse para vocês ontem, às vezes nós passamos por momentos difíceis e nós dizemos então, Jesus tem que voltar logo. Por que Jesus não volta logo? Deus ele tem um tempo determinado. No tempo certo, Jesus vai voltar para nos buscar. Então, Guilherme Miller, ele estudando a Bíblia, ele, comparando verso com verso, ele concluiu que se Deus tinha cronograma na Bíblia em que indicava os acontecimentos e eles se cumpriram, também deveria haver um cronograma para a segunda vinda de Jesus. E então aqui em Daniel capítulo 8 e no verso 14, nos diz aqui, o outro respondeu, levará 2.300 tardes e manhãs e então o templo será restaurado. Aqui, esta profecia, ela precisou ser muito bem estudada
para que pudesse haver entendimento de quando esses 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs, como diz aqui, se cumprissem. E Guilherme Miller, então, ele começou a pesquisar, a estudar dentro da Bíblia para encontrar uma resposta. E quando a Bíblia fala aqui em 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, nós nos lembramos lá de Gênesis, quando Deus criou o mundo. A Bíblia diz assim: e foi tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, e assim foi durante a semana da criação. Tarde de manhã quer dizer um dia. E como nós temos dito para vocês, um dia em profecia significa um ano. Agora, quando é que teria um início esses 2.300 anos e quando iria terminar esses 2.300 anos? Agora, Daniel, ele queria entender essa profecia, desta visão que ele teve, mas o anjo, ele disse para Daniel que esta profecia, essa visão era para o tempo do fim. Ele deveria selar. Por quê? Porque não era para Daniel entender essa profecia dos 2.300 anos. O anjo explicou para ele as 70 semanas, que são os 490 anos. Essa parte, Daniel, ele entendeu. Agora, o restante da profecia de 2.300 anos, ela seria para o tempo do fim. E exatamente foi quando Guilherme Miller e outros estudiosos da Bíblia começaram a estudar e pesquisar e começaram a entender o que significava esses 2.300 anos. E sabemos que esta profecia, para nós explicarmos detalhadamente, leva muito tempo. E aqui nós não temos tempo suficiente para explicar detalhadamente, mas o que nós podemos fazer é dar uma pincelada para que você entenda que as profecias, todas elas, se cumprem dentro do que está previsto por Deus. E amanhã nós vamos falar um pouco mais dessa profecia dos 2.300 anos, para que você possa ter um pouco mais de entendimento. Uma outra coisa é o seguinte: nós, no geral, não precisamos entender a fundo a profecia para sermos salvos, porque a salvação ela vem através do que Jesus fez por nós, morreu pagando o preço do pecado. Mas nós precisamos estudar um pouco a profecia, pelo menos ter um vislumbre, para que nós nos situemos no momento atual em que nós estamos vivendo no mundo. Por isso que nós precisamos estudar a profecia. Aí nós vemos que a maioria dessas profecias já se cumpriram e falta ainda somente a profecia do retorno do Senhor Jesus se cumprir. Agora, onde é que nós estamos vivendo? Qual é o período e quando é que Jesus vai voltar? O dia e a hora nós não sabemos, mas nós podemos nos situar pelos acontecimentos que nós estamos nos últimos dias da história deste mundo e que muito em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Nós, amanhã, vamos então falar um pouco mais desta profecia para que você possa ter um pouco mais de entendimento. E nós queremos fazer uma pergunta a todos vocês. Crê você que as profecias indicam o tempo certo que nós estamos vivendo? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.